cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares, a fim de empreender a renovação do mundo. Jesus não precisava de ninguém. Ele era todo poderoso, ele era o Espírito único, puro e de luz que veio. Mas mesmo assim, ele procurou a ajuda de 12. E não procurou só os melhores, não. Porque dentre os 12 tinha um traidor, né? Tinha um traidor, tinha um que não... tinha um traidor, tinha um que o negou 3 vezes, e tinha um outro que disse que ainda que vendo não acreditava, que era o Tomé, né? Então olha o grupo dele, né? Ele podia, não, só vou chamar aqueles que eu tenho, mas não. Chamou um traidor, um incrédulo e um covarde. Claro que a seu momento ninguém está aqui fazendo juízo de valores de ninguém. E aí ele diz aqui, Emmanuel conclui dizendo, aliás, sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. E aí você entende que realmente no universo tudo ocorre pela lei de cooperação. Tudo ocorre pela lei de cooperação. Quem mais gosta de água aqui? Quem não gosta de água, né? A água é a cooperação entre 2 elementos. 2 átomos de hidrogênio cedem elétrons para um átomo de oxigênio, e o átomo de oxigênio fica devolvendo esses elétrons para os 2 hidrogênios, fica essa dança, né? Ficam colaborando um elemento com o outro. Qual é o resultado disso? Nós temos água, né? Então, desde o reino inanimado, o universo já nos mostra essa lei maravilhosa, que é a lei da cooperação. Então, seguindo aqui, olha só assim para a gente ter uma ideia que quando Emmanuel diz que sem Estevão nós não teríamos Paulo, olha o que acontece aqui quando da morte do Estevão, a morte do Estevão, 173, 173. Quando Estevão foi condenado à morte, Saulo já estava já estava noivo de Abigail, né? Já estavam quase casando, e no dia do apedrejamento, porque Estevão foi condenado à morte por apedrejamento, e no dia do apedrejamento, Saulo convida Abigail para ir assistir. Porque era o coroamento do trabalho dele, né? Ele conseguiu realmente capturar e machucar e destruir o ícone do cristianismo na época. Sim, porque os apóstolos, a grande maioria fugiu. Na verdade, só quem ficou em Jerusalém foi Pedro e Tiago. E o problema é que Pedro e Tiago ainda viviam brigando, porque havia uma discussão tola entre eles, porque Pedro, até por ter sido discípulo íntimo de Jesus, talvez tenha compreendido mais assim as relações de Cristo com as pessoas. Pedro aceitava qualquer um. E Tiago tinha um detalhe: Tiago só queria aceitar na casa do caminho quem fosse circuncidado. Ou seja, Tiago ainda era muito ligado às tradições do passado judaico, e Pedro não. Pedro compreendeu que Jesus trouxe uma nova aliança, e os outros tinham fugido. Então, quando chegou Estevão, e na inteligência que Estevão tinha, a energia que ele tinha, ele era realmente o próprio. E na verdade, diga-se de passagem, quando você vai olhar na história, a própria casa do caminho não representava problema para Roma. Pra você ter uma ideia, muitas sinagogas ajudavam a casa do caminho. A casa do caminho recebia doações até das sinagogas, para você ver como. Por quê? Porque o perigo para Roma nunca foi Pedro, nunca foi Tiago. Quem era perigo para Roma? Quem era? Não, antes disso tudo, crucificado, né? Jesus, perigo para Roma era Jesus, ele já tinha sido assassinado. Tanto é que quando Pedro monta a casa do caminho,
Tinha sinagogas que antes, muitas das que condenaram Jesus, que mandavam eram mantimentos para ajudar, porque viam o trabalho de Pedro, sabiam que ele ajudava muitas pessoas, mas quando Estevão começou a trabalhar, sabe o que estava correndo pelas ruas de Jerusalém? E é um novo Cristo. É um novo Cristo. Não foi o que o Roma fez? Olha, acaba logo com isso. Então, olha só, o dia do apedrejamento do Estevão, que Abigail é óbvio, então, aliás, Saulo chamou Abigail, que era o coroamento do trabalho dele. Inclusive, depois dessa tarefa, para vocês terem uma ideia, Saulo voltaria para Jerusalém e ocuparia o lugar de ninguém menos do que Gamaliel. Você tem uma ideia, Saulo não era qualquer um não, era discípulo de Gamaliel. Para quem nunca ouviu ou não sabe quem foi Gamaliel, era simplesmente o maior sumo sacerdote judeu de todos os tempos. E Gamaliel já tinha, inclusive, aqui conta bem direitinho, já estava certo que Gamaliel ia se aposentar, e já estava tudo certinho. Olha, Saulo, quando você voltar, o meu lugar, a minha cadeira é sua. Então o apedrejamento de Estevão seria assim um coroamento de um trabalho de uma vida inteira. Aí olha assim, quando a Abigail está lá depois, quando ela chega, ele já está todo ensanguentado, já quando ela olha e percebe o irmão, olha aqui, Abigail aproximou-se do irmão ensanguentado, com infinita ternura, e como se sentisse chamado à vida por uma força poderosa e invisível, ambos notaram que a vítima movia a cabeça sangrenta, evidenciando o penoso esforço da derradeira agonia. Estevão, com o olho já arrancado da cara, da face, pelas múltiplas pedradas, o olho restante já semicerrado e já quase sem visão pelo sangue jorrando, Estevão murmurou: Abigail. Eles já não se viam há muito tempo, porque ele havia sido preso, ela achava que ele tinha morrido, né? Aquela voz era quase um sopro, mas o olhar estava calmo, límpido. Ouvindo-lhe a expressão vacilante e arrastada, o jovem tarcense recuou, tomado de espanto. Estevão, quando percebe, ele cai. Por quê? Porque quando Estevão enlovou-se, aliás, quando Saulo enlovou-se de Abigail, Abigail sempre reclamava para ele do irmão que foi. Sempre falava desse irmão querido, que salvou tantas vezes. E Saulo tinha prometido um dia encontrar o irmão dela se fosse preciso. Então, quando Abigail fala Gesiel, que chama Gesiel, e cai a ficha de Saulo, minha nossa aqui. Aí olha o que é que Saulo diz, que significava tudo aquilo, não poderia duvidar. A vítima de sua perseguição implacável era o irmão bem amado da mulher escolhida. Que mecanismo do destino engendrara semelhante situação que ele havia amargurado toda a vida? Onde estava Deus que não o inspirara no dédalo de circunstâncias que o levaram até aquele irremediável e cruel desfecho? Sentiu-se possuído de um pesar sem limites. Ele que elegera Abigail, o anjo tutelar da sua existência, seria obrigado a renunciar a esse amor para sempre. O orgulho de um homem não lhe permitiria desposar a irmã do suposto inimigo, confessado e julgado réus criminoso. Aturdido, deixou-se ali ficar, como se fosse incoercível, o chumbasse ao solo, transformando-o objeto de insuportáveis ironia. Passa um tempo, Gesiel que é Estevão, já soluçando e já prevendo a vida, já deixando o seu corpo físico, né? E o Gesiel tinha tanto amor pela irmã, olha só como Estevão era um gigante. Olha como Estevão era um gigante. A última preocupação de Estevão antes de morrer, ele diz assim, e agora com quem eu te deixarei? Porque o pai Joquebede já tinha morrido,
A mãe deles também já tinha morrido. A vida do Gesiel era um dia poder encontrar sua irmã e cuidar dela. Então ele achava que ela ainda estava só no mundo. E aí ele diz: com quem te deixarei? E nisso Saulo estava do lado, já petrificado, preso no chão, ainda sem, provavelmente achando que só pode ser um pesadelo tudo isso. Olha as palavras de Estevão, que aí ele diz, né? Com quem te deixarei? Aí Estevão, a Abigail fala: este é meu noivo, esclareceu a jovem apontando o moço de Tarso que parecia petrificado. O moribundo, que Estevão, né, contemplando Saulo sem ódio, acrescentou: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Eu tenho certeza que quando ele conhecer Jesus, servirá a Jesus com o mesmo poder, vigor e mais intensamente. Minha irmã, não abandone seu noivo, não. Ele não fez nada, mas ele só estava equivocado. E eu repito, aqui ó, e eu repito, quando ele conhecer Jesus, ele vai mudar totalmente. Aí ele morre, aí ele desencarna. E aí, gente, Abigail aceita o Saulo da mesma forma. Aceita. E aí Saulo, a partir daí, gente, Saulo muda. Muda, só que muda para pior. Muda para pior porque ele se revolta. Tem que deixar Abigail, e aí é onde ele passa a perseguir mais ainda os judeus. Os cristãos, na verdade, desculpa. Aí é onde ele passa a perseguir mais ainda, porque ele culpa, olha só a cegueira do homem. Ele passa a culpar Jesus por ter perdido Abigail. Passa a culpar. É quando aí o resto da história, que muitos já conhecem, ele vai a Damasco, que lá em Damasco ele tem a missão de prender o Ananias, que era um dos maiores precursores do cristianismo. Só que as portas de Damasco, acho que todo mundo conhece essa história da Bíblia, né? As portas de Damasco, Jesus pessoalmente aparece a Saulo e diz aquela célebre frase, né? Saulo, por que me persegues? E aí fica cego. E aí quem é que vai curar a cegueira de Saulo? Quem é que lembra? O próprio Ananias, né? A quem ele estava indo pegar para matar. E aí quando Ananias chega lá e cura a cegueira, que Saulo passou 3 dias cegos, e Ananias passa lá um unguento. Ananias é um médium de cura. Quando Ananias cura a visão dos olhos de Saulo, aí pronto, ele torna-se aí o convertido. Ele torna-se realmente o convertido. E aí, bom, gente, nesses 10 minutos que faltam, gente, Saulo passa por uma transformação assim indizível. Ele passa por uma transformação assim espetacular. Sofre, eu acho que sofre, porque aí ele desiste da cátedra de rabino, desiste de voltar para Jerusalém, é deserdado pelo pai. Ele vai até o pai dizer para ele que encontrou Cristo, e o pai dele o considera como louco e dá a chance de ele se tratar. Ele diz que não, louco eu era antes, agora eu tenho vida. E o pai deserda dele, expulsa ele de casa, é expulso também por todos os amigos, porque claro, os amigos dele eram da alta casta sacerdotal. Então ele é expulso de casa, é expulso da cidade dele, porque o pai dele expulsa, mas assim, é pai, né, gente? Pai é pai. É expulso, mas como o pai dele era muito poderoso e muito rico, e o filho dele já estava sendo perseguido, ele pega uma boa quantia de dinheiro, escondidamente manda o empregado dar para ele, e dá um caminho aí para ele bem para longe. Aí ele vai para o deserto, passa 1000 dias no deserto, e lá ele realmente resolve pregar o Evangelho aos gentios. E aí tem muitas coisas interessantes. Você vê o sentimento da culpa, o sentimento do... Olha só, tem aqui na 329,
página 329, já terminando. Tem uma hora que Saulo já está, ainda era Saulo nessa época. Saulo estava muito triste com a missão do Evangelho e sentindo um sentimento de culpa muito grande, né? E no momento de maior desespero dele, ele estava indo já para a primeira pregação que ele estava indo. Primeira pregação que ele tinha acabado de sair do deserto. Nisso antes ele tinha recebido o primeiro evangelho de Mateus que Lucas dá para ele. Só que ele, conversando no caminho, ficou dizendo que tinha nas mãos uma preciosidade muito grande, e os ladrões roubam. Aí acha que a preciosidade é algo de valor financeiro, aí roubam a mochila dele e ainda espancam ele que quase morre. Aí pronto, e agora? Como é que eu vou pregar o evangelho sem os textos sagrados? E começa a chorar arrependido, começa a chorar de remorso, quando aí quem aparece para ele? O espírito de Estevão e de Abigail, porque Abigail já tinha morrido nessa época. Porque imagina, a Abigail era frágil, era uma moça muito delicada, que sofreu a vida inteira, a morte da mãe, a morte do pai, a morte do irmão, naquelas circunstâncias, e Saulo abandona ela, porque Saulo não tem coragem de ficar com ela. Então a vida dela perde o sentido, ela morre de tuberculose. Então nesse momento, já passaram alguns anos, num momento de maior desespero, o espírito de Estevão e dela, Abigail, aparecem para eles, e ele estava chorando, e Estevão diz: levanta-te, Saulo. Disse Estevão com profunda bondade: que é isso? Choras? Perguntou Abigail em tom bem-vindo. Estarias desalentado quando a tarefa apenas está começando? O moço tarcense, que era Saulo, agora de pé, desatou em pranto convulsivo. Aquelas lágrimas não eram somente um desabafo do coração abandonado no mundo, traduziam um júbilo infinito, uma gratidão imensa a Jesus, sempre pródigo de proteção e benefícios. Olha só, quis aproximar-se, pegar as mãos de Estevão, rogar perdão pelo nefando passado. Olha só a palavra bonita, gente, olha. Quis aproximar-se, pegar as mãos de Estevão, rogar perdão pelo nefando passado. Mas foi o Marte do caminho, Estevão, que na luz da sua ressurreição gloriosa, aproximou-se do ex-rabino e o abraçou efusivamente, como se o fizesse a um irmão amado. Depois, beijando-lhe a fronte, murmurou com ternura: Saulo, meu irmão, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo sem erros? Só Jesus foi o único puro. Sou teu irmão, e doravante teu companheiro. Sou teu comum. O teu sofrimento agora é o meu sofrimento. A tua luz é a luz que eu vejo. E Jesus é o único para nós dois mesmos e para a humanidade. Te levanta e segue em frente. Aí Estevão se afasta, aí Abigail vem. Essa parte eu não vou contar, essa parte, viu, Daniel? Você vai ter que ler. Essa parte vocês vão ter que ler. O fato é que depois dessa conversa que acontece com Abigail, porque se com Estevão foi assim, imagine com Abigail, a amada da vida dele. Aí eles têm um diálogo lá incrível. A coisa mais interessante desse diálogo, gente, é tem uma hora que Saulo pergunta, e essa pergunta vale para cada um de nós. Podia até encerrar a conversa com isso. Essa pergunta vale para cada um de nós. Porque Saulo começa depois a chorar, arrependido, porque Saulo perseguiu os cristãos. Saulo foi responsável pela morte de muitos cristãos. Tem uma hora que Saulo não aguenta e ele se ajoelha diante de Abigail, enterra a cabeça aqui no ventre dela e chora. E não consegue mais parar de chorar. E ela em silêncio, ele só faz olhar para o Espírito, que é ela, e diz assim: daqui para frente, Saulo dizendo, né? 100 vidas, não são 100 anos não, 100 vidas inteiras dedicadas ao Cristo não serão o suficiente
para apagar os crimes que eu já cometi. E nós queremos nos sentir alguma coisa, né? Aí tem um diálogo muito interessante que no final Saulo pergunta: como é que nós podemos compreender o que Cristo quer para cada um de nós? Ou mais ainda, como nós, homens comuns, pessoas comuns, podemos compreender os desígnios do Cristo? Aí Abigail responde de maneira, em 4 palavras, que para mim são as 4 palavras mais significativas desse livro. Quando Abigail diz: ama, trabalha, espera, perdoa. Só que ela contextualiza cada uma dessas palavras. Bom, gente, como eu falei, nós só tecemos alguns comentários para com a obra. Leiam, que vale a pena. Se você quiser descobrir como foi que começou o cristianismo, vou falar. Se você quer saber como começou o cristianismo, como se desenrola essa história, e o final, o final na morte de Paulo, que Paulo é condenado à morte também depois. E aí é uma das partes também mais emocionantes, porque já estava velho, já velhinho, já velho, já decadente, magrinho, só couro e osso, mais um gigante, espiritualmente falando. E ele calmamente se ajoelha, coloca a cabecinha já careca para o verdugo com a espada decepar a cabeça dele. E ele é um gigante tão grande que o verdugo, quando ele pega a espada, ele treme, ele começa a tremer. Ele não tem coragem de decepar a cabeça daquele outro, que é um gigante. E ele, de cabeça baixa, notando que a espada que não veio, né? Aí ele vira e olha assim para ele: coragem, homem, cumpre teu trabalho, fica tranquilo, eu estou bem. Porque eu, assim que você tirar a minha vida, vou voltar para os braços de Jesus, enquanto você vai voltar ao convívio dos assassinos e ladrões que governam a sua vida. Não teme não, cumpre teu trabalho. E aí ele, depois dessas palavras, só que no primeiro golpe a cabeça fica pendurada. Só no segundo golpe é que a cabeça se separa do corpo. Mas já depois do primeiro golpe, no escuro assim, Paulo abre os olhos e não enxerga nada de novo. Como quem diz: já passei por isso. Não enxerga nada de novo. E aí ele começa a ouvir uns passos se aproximando. Quem era? Ananias, que vem de novo curar a cegueira dele. Só que dessa vez é a cegueira do mundo material que lhe vai abrir as portas para o mundo espiritual. E ele se abraça com Ananias, chora junto com ele, e fungando, Ananias diz: calma, eu só sou emissário, tem alguém aqui que quer lhe receber antes de mim. Quando vem diante dele, ninguém menos do que Jesus. Aí Jesus vem, abraça ele, e finalmente, o mestre se encontrando com o discípulo amado. E aí Jesus só diz, Saulo abraça, chorando, Jesus olha para ele e diz: mestre, eu só tenho um sentimento agora. E Jesus fala: e você tem dúvida de que eu não sei que sentimento é esse? Saulo, eu sei recompensar a quem me serve. Tua vida a partir de agora é dadivosa. Vem e toma o que não seja teu, mas vem e pertence ao que pertence a ti, e tu pertence a ela. Aí aparece Abigail. E aí pronto, o resto vocês têm que ler, viu? Não, só um momentinho. Só um momentinho. Ok, gente, hoje vai ser uma coisa especial, tá? Eu vou, aliás,